Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje faremos uma revisão das semanas 1 a 8, dos conteúdos. Nós vamos estar relembrando os conteúdos das semanas 1 a 8. E dentre essas semanas, 3 foram de pilhas eletroquímicas, então é claro que a abordagem a respeito de pilhas vai ser assim, um tempo um pouco maior, tá bom? Então, de início, número de oxidação, NOx, abreviação de número de oxidação, que venha a ser a carga real ou imaginária, prevendo-se que na quebra da ligação, o par de elétrons compartilhado sempre fica com o elemento mais eletronegativo. Só que você trabalha com cálculo de NOx através de regras práticas. Você não vai ficar fazendo avaliação, verificação de qual é mais eletronegativo, ficar montando as estruturas disso aqui, fórmulas estruturais, nada disso. Fazer já diretamente, regras práticas. Então, quando você tem substância simples, NOx zero. Então, quando você tem um átomo sozinho ou molécula formada por átomos iguais, N2, O2, Cl2, H2, Br2, Porque se você quebrar a ligação entre eles, ninguém sai com ganho nem com perda de elétrons. Então, NOx zero. Agora, quando tem dois elementos? Quando você tem dois elementos, você vai começar pelo da direita. O da direita sempre você vai saber que está lá entre os principais NOx. E eu comentei quando eu dei essa aula que você não precisaria ficar preocupado em decorar NOx, que estaria lá na prova de vocês. Então, para você estar fazendo assim a revisão, seria bom você estar com o material aí do seu lado. E lá você tem os principais NOx para ir consultando. Então, o oxigênio, NOx menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. A soma total dos NOx é igual a zero. Então, sabendo um deles, do outro você calcula, fazendo a soma total dá zero. Então, o ferro tem que ser mais 6 para dar zero. Mas tem dois átomos de ferro, então mais 6 dividido por 2, mais 3. Então, você tem o NOx individual, que é achar o total, você multiplica pelo número de átomos. Tem o NOx total, que é saber o individual, você divide pelo número de átomos. O O, menos 2 vezes 5 menos 10. Tem que dar zero a soma, então N tem que ser mais 10. Tem dois átomos, então mais 10 dividido por 2, mais 5. Não vai colocar só 5, tá errado. NOx é carga, então mais 5. Agora, e quando tem três elementos? Deixa sempre o do centro por último, mesmo que ele apareça lá nos principais NOx. Você não vai olhar lá, porque se olhar, provavelmente você vai errar. Por quê? Quando está no centro numa fórmula, o NOx é variável, não é fixo. Então, o O, menos 2 vezes 4 menos 8. O K, NOx mais 1, está lá nos principais NOx. Mais 1 vezes 1 mais 1. Tá vendo? A soma tem que dar zero. Então, NOx do manganês tem que ser mais 7. Menos 8 com mais 1 dá menos 7. Para dar zero, então o manganês tem que ser mais 7. Mais 1 com mais 7, mais 8 com menos 8 dá zero. Então manganês, mais 7 dividido por 1, mais 7. O O menos 2. Menos 2 vezes 7, menos 14. Na mais 1 vezes 2, mais 2. Então, o cromo tem que ser mais 12. Com mais 2 dá mais 14. Com menos 14 dá zero. Mais 12 dividido por 2, mais 6. Aqui, cuidado quando tem parênteses, O O, menos 2. Você tem 12 O. Esse 3 é válido para todos que estão dentro do parênteses. Aplica a distributiva aqui, 3 vezes 4, 12. 12 O. E S, 3 vezes 1, 3. Então, tem 12, menos 2 vezes 12, menos 24. O AL mais 3, está nos principais NOx, mais 3 vezes 2, mais 6. Posso somar para dar zero, então o S tem que ser mais 18. Cuidado agora com o retorno. Você tem 3S, então mais 18 dividido por 3, mais 6. Mesma coisa aqui. O O, menos 2. Tem 8O, 2 vezes 4, 8O. Menos 2 vezes 8, menos 16. Cálcio, mais 2 vezes 3,
mais 6. Ó, mais 6 com menos 16 dá menos 10. Então, P tem que ser mais 10 para dar 0. Mais 6 com mais 10, ó, mais 16. Mais 16 e menos 16, 0. Mais 10 dividido por 2, ó, tem 2P. 10 dividido por 2, então, mais 5. Agora, quando você tem numa equação, ele pede quem sofre oxidação, quem sofre redução, agente oxidante, agente redutor. Bom, primeiro que agente oxidante ou oxidante simplesmente é a mesma coisa. Agente redutor ou simplesmente redutor. Bom, o que você vai fazer? Você vai calcular o NOx de cada um, igual foi feito aqui em cima. Calcula o NOx de cada um. Aí você vai verificar quem variou o NOx. O K é mais 1, olha lá no lado dos produtos, mais 1, não alterou. O manganês mais 7, no lado dos produtos mais 2, ó. Mais 7 para mais 2. Diminuiu o NOx. Diminuiu o NOx, sofreu redução. Redução na química, lembrando, é ganho de elétrons, que é verificado na equação pela diminuição do NOx, ó, mais 7 para mais 2. Diminuiu o NOx, sofreu redução. E o O menos 2, no lado dos produtos menos 2, ó, não alterou. O H mais 1, no lado dos produtos mais 1, não alterou. Agora olha o bromo, menos 1. Lá no lado dos produtos, ó, ele aparece 3 vezes, em 3 substâncias diferentes. Aqui é menos 1, pô, aí aqui, menos 1, não alterou. Esse também é menos 1, não alterou. Mas esse alterou, tá vendo? 0. Então ele passou de menos 1 para 0. Menos 1 para 0, aumentou o NOx, sofreu oxidação. Oxidação é perda de elétrons, que é verificado na equação pelo aumento do NOx. Ó, menos 1 para 0, aumentou, sofreu oxidação. Né? Então, quem sofre oxidação? Quem sofre oxidação é o elemento, ó, Br. Quem sofre redução? Manganês. Agora, quem sofre redução, lembrando, é o agente oxidante ou simplesmente oxidante. Quem sofre oxidação é agente redutor. Só que o agente oxidante e agente redutor é a substância toda. Cuidado, porque muitas vezes aparece lá no teste, né, simplesmente redutor, oxidante. Né? É o agente oxidante, agente redutor. Né? Então, agente oxidante é a substância toda, reagente, ó, sempre no lado dos reagentes, e que contém um elemento que sofre o agente oxidante, é a substância reagente que contém um elemento que sofre redução. Então, ó, agente oxidante ou oxidante, KMNO4. E agente redutor ou simplesmente redutor é a substância reagente, ó, no lado esquerdo da flecha, que contém o elemento que sofre a oxidação. Quem sofre a oxidação? Bromo, que aumentou o NOx, ó, menos 1 para 0, sofreu a oxidação. Então, agente redutor, HBr. HBr. Tá bom? Então, agora quando você vai efetuar balanceamento de equações por óxido-redução, ou oxirredução, ou oxirred, ou redox, tanto faz. Para equações em que ocorra oxidação e redução. Bom, primeiro que nunca vai existir só oxidação ou só redução, né? Se alguém sofreu oxidação, alguém perdeu elétrons, alguém está sofrendo redução, alguém está ganhando esses elétrons. Então, primeiro passo, determinar o NOx de cada elemento, como você fez aí anteriormente. E agora, verificar quem alterou o NOx, ou seja, quem sofreu oxidação, quem sofreu redução. Então, hidrogênio mais 1 nos reagentes e no lado dos produtos também mais 1, não alterou. O bromo, deixa eu ver se eu liguei o microfone. O bromo 0 e aqui menos 1, alterou. O enxofre também, ó, menos 2 para mais 6, alterou. O O menos 2 aqui menos 2, não alterou. Bom, então
Um dos elementos que sofre alteração é o enxofre, menos 2 para mais 6. De menos 2 para mais 6. Pô, aumentou o NOx, sofreu oxidação. Perda de elétrons, que é verificado pelo aumento do NOx. E o bromo passou de 0 para menos 1. 0 para menos 1. Diminuiu o NOx, sofreu redução. Bom, aí você vai pegar esses dois elementos. O que sofre oxidação e o que sofre redução. Então, quem sofre oxidação? O enxofre. Passou de menos 2 para mais 6. Menos 2 para mais 6. Então, a variação do NOx foi de 8 unidades. Não, de menos 2 até mais 6. Então, 8 unidades. Sempre em módulo essa variação, tá? Não importa se está aumentando ou diminuindo. É em módulo a variação. E aí, naquele quadro, naquele retângulo, naquela moldura, você vai colocar o enxofre de maior atomicidade, maior índice, ó. Aqui é 1 e aqui é 1. Deu empate? Tanto faz. Vou pegar esse, H2S. Mas tanto faz. Aí você vai calcular a variação total do NOx. Variação total é o produto entre a variação do NOx e o índice, ó, do elemento que sofreu a oxidação, que é o enxofre. Índice 1. Então, 8 vezes 1. E agora você vai fazer a mesma coisa para quem sofreu redução. Quem sofre redução, o bromo, passou de 0 para menos 1. Então, variação igual a 1 unidade. Agora, no quadro, devo colocar o bromo de maior atomicidade. Essa é a regra. Só tem uma situação assim, que quando o elemento aparece mais de 2 vezes na equação, então aí você tem que pegar aquele que não repete o NOx, que já é uma particularidade. Mas situações comuns é isso aqui, ó. Então, maior atomicidade, ó, bromo. Aqui é 1 o índice, aqui é 2. Então, obrigatoriamente esse aqui, Br2. Aí você vai calcular a variação total do NOx, vai ficar 1 vezes 2. Chegou nesse ponto, vê se dá para simplificar. Pô, aqui dá, né? Então, vai dividir por 2, ó. Então vai ficar 4 e 1. Se der para simplificar, você já simplifica ali, para ficar já com os menores números inteiros possíveis para balancear a equação. Agora, chegou nesse ponto, você faz aquela inversão, né? Baseado no fato de que o número total de elétrons perdidos na equação tem que ser igual ao total de elétrons recebidos, você faz essa inversão. Essa substância que está no quadro de cima acompanha o número de baixo. Então, 1H2S. E essa que está no quadro de baixo acompanha o número que está em cima. Então, 4Br2. E com isso você determinou dois números, ó, dois coeficientes estequiométricos. Esse procedimento todo para descobrir esses dois números que você vai jogar lá na equação. E o resto dá para você balancear por tentativas. Já fica mais fácil sabendo dois números. Então, 4 na frente do Br2, ó, 4, e o 1 na frente do H2S. Agora, então, ó, por qual elemento dá para começar, ou quais elementos? Por qualquer um que já esteja definido num dos lados, ou seja, que você já saiba o total de átomos num dos lados, ou no lado dos reagentes, ou no lado dos produtos. Por exemplo, aqui, ó, o S, eu já sei o total desse lado, dá para começar por ele. Dá para começar também pelo bromo, né? Ó, já sei o total, tá? No lado dos reagentes. Não dá para começar nem pelo O, nem pelo H. Eu não sei o total desse lado nem lá, do outro lado. Então, 1S. Então, aqui tem que ter 1. Ó, já definido. Ó, 1 vezes 1. Escrevo 1. Já sabe que está definido. Aqui, por exemplo, está com 1, mas não está definido ainda, não está escrito o número. Então, S eu balanceei. Agora, bromo. 4 vezes 2, 8. Então, aqui, 8 vezes 1, 8. Balanceado bromo. Agora, quando eu fiz isso, já sei o total de átomos de H e também de O. Agora daria para continuar com qualquer um dos dois, mas é de praxe deixar o oxigênio por último, porque muitas vezes ele acaba se balanceando automaticamente. Então, H, 8, ó, mais 2.
10 no total? Tem que ter 10 desse lado. Tá vendo que ele aparece mais de uma substância? Aqui já tem 2. Então, faltam 8 aqui, né? Para dar 10. Tudo bem, pessoal? Tem 2 mais 8, 10. Tem que ter 10 no total desse lado. Já tem 2. Faltam 8. 4 vezes 2, 8. E o O, 4 vezes 1, 4. E aqui 1 vezes 4, 4. Balanceado o O. Tudo bem? E agora, relembrando, reações de deslocamento ou simples troca. Pode ser de metal com composto ou ametal com composto. Ó, nesse caso, a substância simples é metal com um composto, ó, substância pura composta. E aqui, substância simples é um ametal. E aqui é um composto. Quando for metal com composto, né? Você vai verificar se ele consegue deslocar o cátion do composto. Cátion, tá? Você viu que é metal, pode ser que ele desloque o cátion. Quando que ele consegue deslocar? Quando ele é mais reativo. E aí você vai se basear pela fila de reatividade, ó. Então, entre zinco e cobre. Entre zinco e cobre, ó, zinco e cobre. Bom, o zinco é mais reativo. Então, o zinco consegue deslocar o cobre. Então, sai o cobre, entra o zinco no lugar. Como Zn é mais 2 e SO4 é menos 2, ó, tabela de cátions e ânions, tá? Então, vai ficar ZnSO4. Você vai colocar 2 e 2 lá, vai simplificar, né? Que ficaria entre parênteses com índice 2. E aqui Zn2. Então, índices iguais, cancela. Já dá para ver pelas cargas, ó, cargas iguais, né? Valores numéricos iguais. Então, Zn substituiu, né? Deslocou o cobre. Então, dá ZnSO4 mais cobre metálico. Agora aqui, níquel é metal, você compara com a prata, com o cátion. Níquel e prata. Pô, níquel e prata. Pô, níquel é mais reativo. Né? Tá em ordem decrescente de reatividade. Ó, 1A maior que 2A, maior que alumínio, maior que manganês e assim por diante. Então, o níquel consegue deslocar a prata. Sai a prata, entra o níquel no lugar. Como o níquel é carga mais 2, fica NiCl2. E o Cl é menos 1, né? Então, NiCl2 mais Ag ou Ag0, tanto faz. Tudo bem? Então, sempre que esse metal for mais reativo que esse que constitui o cátion, ele consegue deslocá-lo. Sai esse e entra o outro no lugar. Agora, se for ametal com composto, aí você tem que comparar o ametal com o ânion do composto. Quando que esse aqui consegue deslocar esse? Quando ele for mais reativo. E aí você usa a fila de reatividade dos ametais, ó, que é essa aqui. Então, entre cloro e bromo. Ó, cloro é mais reativo que o bromo. Tudo bem? Cloro é mais reativo que o bromo. Então, sai o bromo, entra o cloro no lugar. Como Na mais e Cl menos, ó. Então, NaCl. Mais Br2. Elementos do grupo 7A, sempre que estiver sozinho, ó, é na forma de molécula. Então, F2, Cl2, Br2, I2. Além deles, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. É O2, H2, né? N2. Agora aqui, flúor é ametal? Compare com o ânion. Flúor com iodo. O flúor é mais reativo que o iodo, então consegue deslocar. Sai o iodo, entra o flúor no lugar. Então vai dar Kf mais I2. Agora aqui se você tivesse, por exemplo, ó, de um metal mais composto, se fosse assim, ó, AU mais AlNO3 3 vezes.
Tá vendo? Metal, ouro. Metal, compare com o cátion. Pô, ouro e alumínio. Ó, o ouro está aqui, ó, é o menos reativo que existe. E o alumínio está aqui no início da fila. O ouro é menos reativo que o alumínio. Então, não ocorre espontaneamente uma reação dessa aqui. Não ocorre reação, né? Espontaneamente não, tá bom? E da mesma forma aqui, né? Se você tiver essa situação, por exemplo, ó, por exemplo, Cl2 mais Kf, ó, entre cloro e flúor. Pô, o flúor é mais reativo. Então, o cloro é menos reativo que o flúor. Ó. Então, não ocorre isso aí, tá bom?